Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença. Estamos dando início ao nosso terceiro evento da Hepatologia DOR. Agradecer os nossos convidados, que serão apresentados pelos meus colegas Antônio Carlos e Raimundo Paraná. Aproveitar a oportunidade para dizer que esse evento está sendo gravado por questões protocolares e convidar a todos para a nossa próxima sessão, que será no dia 21 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas, onde nós daremos também início a um outro tipo de atividade com discussão de casos clínicos. E o próximo evento temático será no dia 2 de fevereiro, terça-feira, 20 horas, onde nós abordaremos o tema adenoma hepático. Muito obrigada a todos. Lembrando que nós temos mais de 300 participantes inscritos. Quero dar a palavra ao Antônio Carlos para apresentar os nossos palestrantes e depois do Paraná aos nossos moderadores. Obrigada aos palestrantes, aos moderadores que aceitaram o nosso convite e está iniciada a sessão. Obrigado, Ana. Um prazer estar com vocês aqui. Vale ressaltar que nesse evento a gente está juntando a hepatologia DOR, mas a gente está juntando também o grupo de intestino da rede DOR, o que me traz muita alegria. E aí esse grupo, a honra de ter aí com a gente o Mário Pessoa e o Rodrigo Viana também. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre doença inflamatória intestinal e hepatopatias. A nossa primeira palestrante vai ser a doutora Adriana Ribas, que vai falar sobre doenças hepáticas associadas às doenças inflamatórias intestinais. Depois, a doutora Lília Machado, que vai falar sobre vigilância para detectar neoplasias precoces na colangite esclerosante primária e nas doenças inflamatórias intestinais. E, por último, a honra de ter conosco o Dr. Rodrigo Viana, que vai nos mostrar qual o melhor momento para indicar transplante hepático, intestinal e multiórgão nesses pacientes. Vale aí ressaltar que a doutora Adriana Ribas é gastroenterologista e endoscopista pela Universidade de São Paulo, é doutora em ciências em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo, coordenadora da comissão de pesquisa do grupo de estudos de doença inflamatória intestinal, e ela atua na Bahia, em Salvador, num dos hospitais da rede DOR, que é o Hospital São Rafael e o Hospital Aliança, ambos hospitais da rede. A gente vai ter também conosco a doutora Lília Machado. A doutora Lília Machado é gastroenterologista, endoscopista, membro da diretoria da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro e é responsável pelo setor de endoscopia do Hospital Copador, do Hospital Quinta Dor e, atualmente, do Hospital Glória Dor. E o nosso último palestrante, Dr. Rodrigo Viana, nosso colega brasileiro, que nos enche de honra com a sua capacidade produtiva de trabalho, um dos maiores transplantadores do mundo, transplante multivisceral, hepático, intestinal, tem uma grande experiência e é responsável pelo transplante do Jackson Memorial Hospital em Miami. Adriana, a palavra é sua. Você tem 15 minutos aí para fazer a sua apresentação. Depois Lilian, depois Rodrigo e os nossos moderadores, então, vão levar o debate. Uma boa sessão para todos. Obrigada, doutor Antônio. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando para vocês hoje sobre doenças hepáticas associadas às doenças inflamatórias intestinais. Como vocês sabem, tanto a doença de Crohn quanto o retocolite, eles levam a um grau de inflamação sistêmica muito exuberante, e isso é responsável pelas múltiplas manifestações extraintestinais que a gente encontra, tanto oculares quanto em pele, em articulações, tromboses e manifestações hepáticas e no trato biliar também. Em torno de 30% dos pacientes com doença inflamatória vão se apresentar com alterações de enzimas hepáticas. Isso não necessariamente está associado à atividade da doença inflamatória, às vezes pode se resolver de forma espontânea. A gente sabe que as doenças inflamatórias elas têm um curso de atividade e remissão, mas é importante que a gente inicie um rastreio de hepatopatia adequado, com a solicitação de autoanticorpos hepáticos, com a verificação da glicemia, ver perfil lipídico, obesidade, ver se esse paciente tem um NASH ou não,
pesquisar trombose via porta, pesquisar hepatopatia viral, doença de Wilson, hemocromatose, fazer todo aquele rastreio que a gente já conhece, né? A história de álcool também, na história tem que colher tudo isso, mas se o paciente ele não tem nada disso, ele pode ter uma alteração de enzimas hepáticas somente pela inflamação sistêmica da doença inflamatória intestinal. Se você fez uma endoscopia, colonoscopia, enterorressonância, não avaliou, não viu que não tem nada para doença inflamatória intestinal, ainda assim você deve continuar na investigação com a avaliação do delgado, com a cápsula endoscópica, já que muitas vezes uma possível doença de Crohn de delgado, ela é subdiagnosticada quando a enterorressonância é normal. Então, se a gente estiver diante de uma doença de Crohn leve, a gente deve ir até o fim e sempre que o paciente tem uma disfunção orgânica, com alteração em transaminases, seja com comprometimento colestático, hepatobiliar, a gente deve fazer uma investigação bem minuciosa para não deixar passar. O próprio ECO, ele divide no consenso entre as manifestações da colangite esclerosante primária, já que é a mais relacionada, e as outras não CEP, né? Que seria a esteatose hepática, as hepatotoxicidades, a DILI, colelitíase, pancreatopatia. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre todas, mas de forma bem rápida. Em relação ao CEP, ela tem uma prevalência maior no sexo masculino, em torno de 3:1, independe da idade, mas é mais comum em indivíduos mais jovens, de 30 a 40 anos. É importante ressaltar que 3 a 5% dos pacientes com doença inflamatória vão ter CEP, mas o contrário, 80% dos pacientes com CEP vão ter doença inflamatória intestinal. Então, devemos saber dessa associação para poder suspeitar e investigar. Grande parte dos pacientes vai ter uma retocolite ulcerativa. A mortalidade é maior nos pacientes que têm doença inflamatória e CEP, e há um comprometimento, né, de forma autoimune desses ductos biliares, tanto os ductos biliares intra quanto extrahepáticos, mas também há essa entidade, que é a CEP de pequenos ductos, onde, após uma investigação com colangiopancreato ressonância, a gente não consegue ver o padrão típico, e se o paciente persiste com a colestase laboratorial, devemos prosseguir com biópsia e avaliar se há esse comprometimento histológico, né? 80% desses pacientes de CEP de pequenos ductos terão doença inflamatória, a maioria deles com retocolite, e eles vão ter um melhor prognóstico do que a outra CEP que pega os ductos maiores. Em relação à etiopatogenia, a gente sabe que boa parte desses pacientes vai ter uma predisposição genética, e isso associada com uma ativação desse eixo hepatointestinal, né, onde há uma alteração do pool de ácidos biliares mais litogênicos, há uma alteração também da barreira intestinal, com a formação do leaky gut, né, esse intestino que favorece a ativação de células da resposta inflamatória, tanto inata quanto adaptativa, com inflamação perpetuada. Essa ativação do sistema imune leva a um tráfego anormal de linfócitos hiperativados para o fígado, que vão se ligar tanto hepatócitos quanto colangiócitos, deflagrando a inflamação e perpetuando essa inflamação. E para isso a gente deve lembrar de como se dá a formação da bile. A bile nada mais que é formada por ácidos biliares, que é formada a partir da metabolização do colesterol. Então, esses ácidos biliares primários, que é o ácido cólico e o quenodesoxicólico, a bile vai ser estocada na vesícula, e a partir do momento que a gente se alimenta, ela é liberada no duodeno, e isso vai facilitar a digestão de gorduras, né? A digestão e a posterior absorção dessas gorduras. Mas esses ácidos biliares, boa parte deles são absorvidos no ilho terminal, e eles vão para uma circulação, a circulação portal, e vai entrar novamente no fígado. Parte desses ácidos biliares vão entrar no cólon, menos de 5% deles, e vão ser metabolizados pela microbiota colônica, levando a ácidos biliares secundários, que é o ácido litocólico e o desoxicólico. Esses ácidos biliares, quando em grande quantidade, eles vão ser bastante hepatotóxicos, e isso parece
está interferindo aí na gênese da fibrose periductal. Então, hoje se sabe que os ácidos biliares, eles, além de emulsificantes, eles atuam como reguladores da resposta imune, quase que hormônios-like, né? Então, eles vão estar atuando na atividade antimicrobiana. Já se sabe que quando eles chegam aqui no ilho terminal, eles vão ter essa atividade antimicrobiana, e quando eles estão disfuncionais, há um supercrescimento bacteriano aqui na região do ilho terminal. Eles vão estar agindo também de forma intracelular através de receptores que estão presentes. Esses receptores, o FXR e o TGR5, vão estar presentes tanto em células da resposta imune inata, como macrófagos e células NK. Os macrófagos no intestino são as células apresentadoras de antígeno, são aquelas células que são responsáveis por estar apresentando esses antígenos intraluminais, as células inflamatórias do intestino, e a partir daí está modulando a resposta inflamatória. E no fígado, os macrófagos são mais conhecidos como a célula de Kupffer, que vão estar atuando também na fibrogênese. Esses ácidos biliares, quando funcionais, vão estar atuando também na supressão de fatores NF-kappa-beta e na supressão também do inflamossoma, e estimulando a resposta adaptativa, TH17, Treg, uma tolerogênese, né? Quando há uma disfunção, há uma diminuição da diversidade, uma diminuição da microbiota, com bactérias mais patogênicas. A bile, ela fica mais litogênica, por isso que boa parte desses pacientes cursam com coledocolitíase. Há uma expressão aberrante de proteínas ligadoras de linfócitos, né, como o MEDCAM1 no fígado, e esse trânsito linfocitário aberrante que ganha circulação portal e acaba inflamando esse fígado. E aí isso vira um ciclo, né? E se a gente... o tratamento da CEP, na verdade, da doença inflamatória intestinal, parece não interferir diretamente na progressão da CEP, e muita coisa ainda está evoluindo no entendimento desse eixo hepatointestinal. Os estudos de microbiota de 10 anos para cá evoluíram bastante, então sabe-se que os pacientes com CEP vão ter populações de bactérias em maior quantidade, como a Veillonella. A Veillonella, ela produz essas aminooxidases, que são essas proteínas de ligação de linfócitos, como o MEDCAM, proteobactérias, vai ter uma diminuição também de Saccharomyces cerevisiae. Então, assim, é uma série de estudos que vem mostrando que o pool de bactérias está alterado, e, portanto, essas bactérias que acabam produzindo também vitaminas, acabam regulando esses ácidos biliares, isso pode estar contribuindo na patogênese. Em geral, em relação às manifestações clínicas, a maioria dos pacientes são assintomáticos, e é por isso que, diante de um paciente com Crohn, retocolite com alteração de enzimas hepáticas, principalmente com padrão colestático, com fosfatase alcalina acima de 2 vezes o limite superior de normalidade, a gente deve suspeitar e pedir uma colangiorressonância. Boa parte dos pacientes pode ter fadiga e prurido, isso quando a doença está mais avançada. Quando há bastante estenose intrahepática também, a gente pode ter quadros de colangites transitórias, demonstradas por dor abdominal, febre, sudorese noturna. E a progressão dessa inflamação perpetuada para a cirrose leva às complicações que a gente já sabe, icterícia, perda de peso, as complicações de sangramento, do trato gastrointestinal, ascite, PBE, encefalopatia hepática, entre outras. Em relação ao diagnóstico, então, há uma colestase bioquímica, alteração de LTST4, alteração de hepatite, o que... E a imagem tem com dilatações amontantes na via biliar. A gente abre a mão de biópsia hepática quando a gente fica em dúvida diagnóstica, mas, em geral, não é imprescindível. O diagnóstico radiológico a gente consegue fechar. Em relação aos achados histológicos, então, a gente vai ter uma fibrose concêntrica, tipo casca de cebola, e nesses casos, bastante
importante. Carcinoma, que gira em torno de 20%. Há também um aumento de displasia e de câncer coloretal, tanto é que no segmento desses pacientes é totalmente diferente, né? A gente deve fazer colonoscopia anual. Nos pacientes com multiplicose mais da bacteriana, já falei das complicações da cirrose, e pode ter também deficiência na absorção de vitaminas lipossolúveis, uma vez que não há uma adequada digestão da gordura, a bile não consegue passar para o intestino, e daí a gente não consegue absorver as lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. E com isso, pela baixa vitamina D, a gente pode ter também doença óssea metabólica. É importante que a gente faça um diagnóstico diferencial, como colangiopatia, essas são as principais, né? Infeccioso, então a gente pode ter a colangiopatia pelo HIV, infestação por eumintos, que é raro, mas pode acontecer em nosso meio. Em relação a sistêmicos, a causas sistêmicas, a gente pode ter a colangite autoimune associada à pancreatite autoimune, é a manifestação extrapancreática mais comum, né, pancreatite autoimune tipo 1, que é quando há um aumento do IgG4, istiocitose, colangiopatia por ativação mastocitária, tóxico mecânico quando há coledocolitíase de repetição ou no pós-operatório, isquemia, a gente pode ver isso no pós-transplante, pós-quimioterapia intraarterial, pós-radioterapia. Outras desordens que mimetizam essas estenoses na via biliar, a biliopatia portal, quando a gente tem uma trombose de via porta, isso leva a uma transformação cavernomatosa com compressão dos ductos biliares, doença de Caroli, e desordens pancreáticas também podem mimetizar. Aqui eu trago o RISORT, que é para o diagnóstico da colangite autoimune, que é baseado no diagnóstico, baseado na histologia, imagem, sorologia, outros órgãos, usar o IgG4 e saber que isso deve ser afastado para que a gente fique com a colangite esclerosante primária. Em relação ao CEP, o tratamento, como eu havia dito, o tratamento da doença inflamatória parece não interferir tanto no curso da CEP. Infelizmente, a gente não tem drogas hoje bem disponíveis para o tratamento, para evitar essa progressão da cirrose. Ainda tem vários trials em andamento, mas nenhum deles demonstrou uma taxa livre de transplante de modo que a gente use muito na prática. A gente acaba usando o ácido ursodesoxicólico numa dose mais baixa do que numa dose preconizada anteriormente. Esse ácido ursodesoxicólico, ele vai estar, de certa forma, fazendo uma proteção aos hepatócitos, diminui fosfatase alcalina, os níveis de fosfatase alcalina, mas não impede a progressão para a fibrose. O ácido opeticólico, ele é mais usado na CBP, que é o agonista do FXR. Ele pode ter um efeito antifibrótico nos estudos, mas ainda faltam outros estudos com N maiores para confirmar. O antagonista do receptor do TGR5, que aumentaria a secreção de bicarbonato, isso nos hepatócitos, e isso deixaria a bile menos litogênica, isso ainda está em andamento também. E alguns estudos mostram o efeito de antibióticos no tratamento da CEP, como a vancomicina oral. Tem alguns estudos, esse pediátrico com 88 pacientes mostrou que a vanco foi melhor do que o Sacol na taxa, nos níveis de fosfatase alcalina e na progressão de fibrose. E também, como esse racional do eixo intestino hepatointestinal, a gente tem também o transplante de microbiota fecal, embora ainda faltam estudos randomizados controlados. A colestiramina, que é um sequestrador de ácido biliar, que vai ajudar naquelando esses ácidos biliares funcionais, e evitando a circulação interhepática, e o direitinho. Quando a gente tem estenose,
via biliar. Às vezes o CEP pode vir junto na hepatite autoimune, isso acontece em torno de 10%. Isso é quando os pacientes têm um antimusculo liso, um anti-LKM1 positivo, um IgG elevada, e na biópsia vem alterações tanto de CEP quanto hepatite autoimune. Nesses pacientes, eles podem ter um benefício com o corticoide, é mais comum em crianças. E em relação à cirrose biliar primária, uma outra manifestação, só que mais rara, relacionada à doença inflamatória intestinal, acontece mais na retocolite, uma proporção de 2:1 em homens, mais indivíduos jovens. A apresentação clínica vai ser similar à CEP, mas a gente vai ter uma alteração de enzimas hepáticas, colestases e o anticorpo antimitocôndria é positivo, e a gente vai ter também uma elevação de IgM. Geralmente a CEP ela vem junto com outras desordens autoimunes, como melhor vida na CBI. Esse é o padrão histológico típico da CBP, com a lesão ductal florida, com bastante infiltrado, linfoplasmostário, com formação de granulomas. Tem hepatite também periportal, reação ductular, constituição de ductas em estados... O padrão de infiltrado infiltrado periductal, vai ter também uma hepatite de interface, e os anticorpos hepáticos nem sempre vão estar positivos na doença inflamatória intestinal, mas a gente vai ter IgG bastante alto, e esses pacientes podem responder à corticoterapia. Geralmente é um diagnóstico de exclusão por ser mais raro, né? Em relação ao NASH, a gente vem observando cada vez mais em quase metade dos pacientes, principalmente aqueles pacientes que conseguem uma resposta clínica efetiva com anti-TNF ou com alguma terapia biológica, que antes não comiam, e aí passam a comer de tudo, acabam ganhando obesidade, uma outra doença crônica, junto com a doença inflamatória intestinal. Em geral, o paciente pode ter... o paciente pode ter também graus variados de disbiose. Isso também, né, pode estar associado a NPT e cirurgias prévias. Na histologia, a gente vai ter balonamento, bastante inflamação lobular e, em casos mais avançados, inflamação portal e fibrose pericelular. Em relação à hepatotoxicidade, isso a gente vê também bastante na prática, que a DILI, as principais drogas envolvidas são mesalazina, sulfasalazina, que a gente utiliza bastante na retocolite ulcerativa, metrexate, que pode evoluir com fibrose hepática, tiopurinas, então o uso crônico de tiopurinas, como a azathioprina, pode levar a hiperplasia nodular regenerativa e graus variados de hipertensão portal, a depender do grau de obliteração de vaso que esse paciente pode ter, e muitas vezes não é reversível com a retirada da azatioprina. Então é importante suspeitar uma causa de hipertensão portal não cirrótica. O próprio uso de corticoide, quando o paciente está em atividade, pode estar auxiliando na alteração de terapia, na alteração de transaminases, e a própria terapia biológica também pode estar atuando. Esses são os padrões, a gente pode ter tanto elevação de transaminases, quanto colestase, hepatite granulomatosa, e lembrar que no paciente que usa imunossupressor, principalmente terapia biológica, ele está com risco de reativação de hepatite B oculta, então a gente deve fazer uma pesquisa adequada. Hepatite granulomatosa é mais raro, é mais comum no Crohn, tem algumas condições associadas, como cirrose biliar primária, infecções, sarcoidose, algumas drogas também, com aminosalicilatos, e o paciente pode ter uma febre de origem determinada e com todas as pesquisas, tanto para tuberculose quanto fungo negativas. Isso é bastante raro, mas apareceu para mim recentemente um paciente que tinha esse padrão na colonoscopia, um cólon completamente alterado, com bastante pseudopólipo, mas algumas regiões com retração cicatricial importante que parecia que tinha neoplasia, vieram sem alguma, tinham vários nódulos hepáticos, e quando a gente funcionou da hepatite granulomatosa, droga induzida, a única droga que ele está usando era mesalazina. Então,
paciente com super difícil manejo. Inicialmente a gente pensou já num câncer metastático para fígado e que, na verdade, é mais uma hepatite granulomatosa droga induzida. A amiloidose também pode acontecer, mas é mais raro. Isso é devido à inflamação crônica e perpetuada do intestino, levando à deposição de proteína amiloide em diversos órgãos, incluindo o fígado. E a trombose de veia porta. Lembrar que os pacientes com doença inflamatória intestinal são pacientes trombogênicos por si, não só pela inflamação perpetuada, quanto imobilização, cirurgias, NPT, desnutrição, corticoide, tabagismo, mas como alteração de fatores, com aumento de fatores pró-coagulantes, como fator tecidual, diminuição dos fatores anticoagulantes, por perda entérica, inclusive, como a diminuição da antitrombina, diminuição de proteína C e S e alterações da fibrinólise. E, por último, a pancreatopatia, lembrar que boa parte desses pacientes podem apresentar, principalmente quando eles estão em atividade, com insuficiência pancreática exócrina, e talvez em alguns pacientes você tenha que repor pancreatina, e isso acaba melhorando depois da cicatrização de mucosa. Então, como conclusão, as desordens hepáticas são várias, as desordens hepáticas associadas às doenças inflamatórias, elas são bastante comuns, sendo a esteatose hepática mais comum delas, e a CEP também. Pacientes que têm sintomatologia abdominal com a alteração do hábito intestinal, do abdominal, emagrecimento e alteração de enzimas hepáticas, sempre procure e vá ao fundo até achar a doença inflamatória. E o futuro da CEP, às vezes, o que os estudiosos vêm defendendo é uma combinação de inibidores da reabsorção de ácidos biliares com agonistas dos receptores FXR e TGR5, já que até hoje não foi demonstrado uma droga que consiga reverter toda essa progressão para a fibrose, e sempre encaminhar também para patologista para segmento conjunto. Obrigada. Perfeito, Adriana. Agora, Lilian, vamos ter o prazer de ter você fazendo a sua apresentação aí sobre os controles endoscópicos. Bom, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Estou ouvindo, sim. Bom, boa noite. Eu queria agradecer imensamente o convite para participar dessa reunião da hepatologia, hoje para falar um pouco da vigilância para detectar neoplasia precoce na CEP e nas doenças inflamatórias intestinais. Bom, nós sabemos que a colangite esclerosante primária e as doenças inflamatórias são doenças fortemente associadas e que esses pacientes estão sob um risco maior de várias neoplasias, mas principalmente do colangiocarcinoma e do câncer coloretal. O risco de colangiocarcinoma é de até 20% ao longo da vida desse paciente, o que significa um risco até 1.500 vezes maior do que a população geral, já que é um tumor raro na população como um todo. E o câncer coloretal tem uma chance de 20% a 30% ao longo da vida dos pacientes, o que é 10 vezes maior que a população geral e 4 vezes maior que a população com retocolite ulcerativa, sem a CEP, né? Então, uma pergunta fundamental é como nós podemos fazer para detectar essas neoplasias de uma forma precoce nos pacientes com associação CEP e doença inflamatória. O primeiro passo, sem dúvida, é a gente buscar ativamente a associação das duas doenças, como já foi falado. Então, se eu recebo um paciente com CEP, eu sei que a prevalência de doença inflamatória nesse grupo é de 21% a 80%. Então, é recomendado que ele faça uma colonoscopia com biópsias no momento do diagnóstico da colangite, mesmo que não haja sintomas digestivos, e talvez, se esse exame for normal, ele deva repetir em 3 a 5 anos. E se eu pego um paciente com colite por doença inflamatória, ele tem uma prevalência de CEP de 1 a 5%, já que a CEP é uma doença muito mais rara do que a doença inflamatória, então não há um respaldo para eu rastrear para a CEP todos os pacientes com colite por doença inflamatória, mas
Se ele tem um aumento de enzimas hepáticas, especialmente a fosfatase alcalina, acima de 2 vezes, eu devo sim fazer uma colangiorressonância. A segunda forma de tentar detectar as neoplasias de uma forma precoce são por estratégias de vigilância. E aí, tanto a vigilância do câncer coloretal quanto a do colangiocarcinoma. Em relação ao câncer coloretal, já está bem claro que o método escolhido para fazer a vigilância nesse grupo de pacientes é a colonoscopia. Isso porque a literatura mostra que pacientes com a associação das duas doenças, quando eu uso essa estratégia da vigilância por colono, eu consigo fazer o diagnóstico precoce do câncer coloretal, eu aumento a sobrevida ligada ao câncer, e quando isso é estudado através de modelos matemáticos, parece ser uma estratégia custo-efetiva também. E aí, quando eu devo fazer a colonoscopia, a primeira, com fins de vigilância, né? Então, logo eu tenho o diagnóstico da associação CEP, doença inflamatória, desde que, claro, a colite já tenha sido tratada, não esteja em franca atividade de doença. E deve ser repetida com um intervalo anual. Essa colonoscopia de vigilância, ela tem alguns pré-requisitos que precisam ser muito bem atendidos para que ela seja realmente eficaz. Então, claro que o cólon tem que estar bem preparado, esse paciente tem que estar num bom momento de remissão clínica e, se possível, endoscópica, para que não haja confusão entre o diagnóstico de displasia pelo componente inflamatório da mucosa. Deve ser feita num aparelho de alta definição, HD, usando corantes, e num local onde haja possibilidade de fazer ressecções endoscópicas caso sejam encontradas lesões nesse colo. Com a melhora dessas técnicas endoscópicas na qualidade da aparelhagem, foi observado que a maioria das displasias, elas na verdade são visíveis, elas estão associadas a lesões, a gente que não era capaz de enxergar essas lesões. E nós sempre soubemos que a estratégia de fazer biópsias aleatórias do cólon, na vigilância da doença inflamatória, essas biópsias avaliam um percentual ínfimo da mucosa colônica total. Então, a literatura ela foi caminhando no sentido de abandonar a biópsia aleatória nas colunas de vigilância para a biópsia direcionada, que tem um rendimento diagnóstico muito maior. E os conceitos também simplificaram. Hoje, quando eu encontro uma displasia numa coluna de vigilância, num doente com doença inflamatória, eu classifico essa displasia de forma muito simples. Ela é visível se estiver associada a uma lesão ou invisível se não tiver lesão. E com isso, vários termos que já foram usados, muito usados, como DALMS, termos confusos, às vezes foram sendo abandonados em prol dessa definição mais simples. Então, a colonoscopia de vigilância, ela tem um passo a passo. O primeiro dele é eu ter certeza que aqueles meus pré-requisitos foram atendidos. Aí eu introduzo o aparelho até o cego, fazendo o exame normal, com a luz branca. Depois, a cada segmento de cólon, eu faço o corante bem diluído. Identificando uma lesão, a gente cora essa lesão com uma solução mais concentrada. E com essas técnicas, a gente às vezes se surpreende com áreas que pareciam ser apenas um enantema. Jogando corante, a gente vê que se tratam de lesões planas, que podem ser ressecadas ou não. A gente resseca, se for possível, se não, só biopsia, e depois biopsia os bordos da ressecção para ver se a displasia estava restrita à lesão ou era uma área de mucosa displásica. Agora, se essas condições ideais não forem atendidas, a gente segue o esquema tradicional de colonoscopias, com 2 a 4 biópsias aleatórias a cada 10 centímetros. E encontrando uma displasia numa coluna de vigilância, a nossa conduta no paciente com CEP e doença inflamatória é a seguinte: a gente, claro, se for um câncer ou uma lesão displásica irressecável, a gente indica colectomia. Se for uma displasia de alto grau, associada ou não à lesão, também a colectomia. Isso é diferente dos doentes com doença inflamatória sem CEP. O nosso limiar para colectomia aqui é muito mais baixo. Se a gente encontra a displasia de baixo grau, vamos estratificar. Se ela for invisível, numa biópsia aleatória e em vários segmentos do cólon, também colectomia. Se for localizada, podemos seguir com colono em até 6 meses, como qualquer outro doente com doença inflamatória, mas, como eu falei, nesses doentes, um limiar mais baixo para colectomia, que vai ser considerada também. E se a lesão for ressecável, a gente tira a lesão e acompanha. Agora, o colangiocarcinoma. Para o colangiocarcinoma, as coisas são um pouco menos óbvias, né?
A literatura, em análises retrospectivas, até mostra um ganho razoável, bem significativo de sobrevida que a gente pode conseguir fazendo estratégias de vigilância com imagem e laboratório em pacientes com CEP. Mas faltam estudos prospectivos de vigilância para o colangiocarcinoma e a gente sabe que todos os métodos diagnósticos para o colangio, eles são limitados. Então, o benefício de qualquer estratégia de vigilância para colangiocarcinoma, mesmo em pacientes de alto risco, é bem questionado. Esse diagnóstico muitas vezes é difícil. Ser difícil é o normal. A gente estranha se eventualmente ele for fácil. E aí a doença às vezes já está avançada. Então, é comum a gente ter que usar várias estratégias para diagnóstico, várias ferramentas. A suspeita clínica sempre tem que ser considerada, mas a gente sabe que um doente pode ficar ictérico ou piorar seu padrão de colestase só por progressão da CEP. E aí tem os métodos, a ressonância com a colangiorressonância, a CPRE com escovado para citologia e a biópsia, a CPRE com a colangioscopia e biópsia, o FISH e o CA19-9. Sobre a ressonância e a colangiorressonância, eles são os métodos de escolha para a investigação de estenoses na suspeita do colangiocarcinoma, porque além de serem métodos não invasivos, eles têm uma sensibilidade e uma especificidade superior aos outros métodos de imagem que a gente pode usar para esse fim. Também por essa razão é o método escolhido se eu for fazer, for aplicar uma estratégia de vigilância para o colangiocarcinoma, e com isso ele teria um intervalo anual. A gente faria ressonância e colangiorressonância anualmente nos pacientes com CEP. Mas os guidelines das principais sociedades de hepatologia não se posicionam nem a favor nem contra o uso dessa estratégia para pacientes com CEP, exatamente por essa falta de evidência clara na literatura. Então, a gente pode usar o método, mas com essa ressalva de que não é algo com uma evidência científica considerada. Se a gente encontra uma estenose suspeita na colangiorressonância, o nosso próximo passo é fazer uma CPRE, e a gente sabe que há também limitações aqui. O escovado simples para citologia tem uma sensibilidade em torno de 40%. Se eu associo a biópsias intraductais, isso vai para em torno de 60%, e eu ganho um pouquinho mais se eu fizer uma colangioscopia com biópsia. Em relação à colangioscopia, hoje em dia a gente facilitou muito a nossa vida ao advento aí do Spyglass, essa técnica de colangioscopia em que a gente tem uma fibra óptica descartável, aqui representado em azul, que é introduzida por dentro do canal de trabalho do aparelho. Então o duodenoscópio fica ali no duodeno, de frente para a papila, como na primeira imagem, e aí a gente introduz o Spyglass na via biliar e consegue as imagens da via biliar. Essa última imagem aqui é de uma estenose suspeita de um paciente nosso que na biópsia por colangioscopia mostrou se tratar de um colangiocarcinoma. Com o material colhido pela CPRE, a gente deve fazer, além da análise convencional pela patologia, o FISH, que é essa técnica de fluorescência para detectar alterações nos cromossomos, alterações cromossomiais, que estão presentes em 80% das neoplasias biliares. No colangiocarcinoma, nós temos alterações em 4 cromossomos, e os resultados do FISH, eles podem vir como polissomia, tetrassomia ou trissomia. E isso é importante porque tem implicações diagnósticas e prognósticas distintas, aqui como eu vou mostrar. De qualquer forma, quando a gente usa o FISH, nós temos um ganho importante em sensibilidade para o diagnóstico do colangiocarcinoma, apesar de uma pequena perda na especificidade, tanto em pacientes sem CEP quanto em pacientes com CEP. Então, é uma técnica que a gente deve buscar ter em qualquer centro de hepatologia e de oncologia. E, finalmente, o CA19-9, que isoladamente tem muito pouco valor. A gente sabe que mais de 1/3 dos pacientes com CEP e CA19-9 acima de 129 não tem colangiocarcinoma, mas alguns estudos mostram que se a gente associar o CA19-9 elevado com o resultado de polissomia no FISH, nós selecionamos um subgrupo de pacientes com alto risco, uma alta chance de colangiocarcinoma, no momento do diagnóstico ou a curto prazo.
Então, talvez a estratégia associada seja válida. E aí, para resumir essas informações todas meio assim separadas, eu trouxe esse segmento da estenose indeterminada, diagnosticada na colangiorressonância, esse segmento proposto pela Mayo Clinic e apresentado no DDW de 2019. Então, eu tenho um paciente com CEP, fez a colangiorressonância, veio uma estenose indeterminada, eu devo fazer a CPRE com escovado, com a biópsia e o FISH. E a biópsia que ele não entra no mérito se é por colangioscopia ou a biópsia convencional. Se qualquer um dos resultados, histologia ou biópsia, vem positivo, esse paciente tem colangiocarcinoma, fechei o diagnóstico. Se vem tudo negativo, eu sigo com as técnicas de vigilância por imagem. Se vem a citologia e a biópsia negativa e polissomia no FISH, aí eu uso o CA199. Se ele vem alto, é um provável colangiocarcinoma. Se ele vem baixo, eu repito a CPRE. Também repito a CPRE se vem uma citologia suspeita ou um FISH negativo. E nessa segunda CPRE, se a citologia e biópsia continuam negativos e polissomia no FISH, provável colangiocarcinoma. Se qualquer um dos dois vem positivo, fecha o diagnóstico. E se estão tudo negativo, continua seguindo com vigilância. É claro que isso aqui é uma simplificação, quase que matemática, de algo que é muito mais complexo, porque uma série de variáveis outras têm que ser consideradas, variáveis clínicas, função hepática, etc., mas é uma tentativa de organizar o raciocínio diante de uma doença de difícil diagnóstico. Então, como mensagens finais, nós podemos dizer que a associação da CEP com a doença inflamatória aumenta o risco do colangiocarcinoma e do câncer coloretal significativamente. A vigilância do câncer coloretal deve ser feita por colono anualmente, após o diagnóstico da associação doença inflamatória e CEP. Nós devemos preferir a colonoscopia em alta definição, com cromoscopia, para a busca de lesões da displasia visível e fazendo biópsias direcionadas. A vigilância do colangiocarcinoma não é consensual, mas sugere-se que seja feita por colangiorressonância anualmente. E na detecção de estenoses suspeitas, nós devemos buscar o diagnóstico precoce do colangiocarcinoma pela combinação dos métodos CPRE, citologia, biópsias, FISH e CA199. Queria agradecer a atenção de todos. Esse é o meu contato. Muito obrigada. Obrigado, Lilian. Linda aula, muito proveitosa. Rodrigo, agora a gente tem a tua aula. Vou pedir para que você fique aí dentro do tempo, para depois a gente fazer um bom debate. Assim que você acabar a tua aula, Mário e Aderso, a bola está com vocês aí para levantar. Só para te falar, Rodrigo, nesse momento a gente tem 215 pessoas aí te assistindo. Boa apresentação. Legal, muito obrigado, Antônio Carlos, pelo convite, parabéns pelo evento. Parabéns, Adriana e a Lilian, pelas brilhantes aulas sobre doença inflamatória e doença hepática. E eu vou me concentrar um pouco em algo que talvez seja um pouco diferente. Não vou falar sobre mecanismos de doença ou nada, porque acho que já foi brilhantemente explicado. São transplantes ainda pouco conhecidos, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos, em torno dos 50% dos médicos não sabem que existe, né? Ou não sabem dos resultados do transplante de intestino multivisceral. E eu acho que tem o seu posicionamento aí, não como um milagre final, mas sim como parte da terapia, não só para as doenças que têm intestino curto, mas também na doença inflamatória, e serve como, na verdade, um resgate da cavidade abdominal. Então, o que se define, né, como a falência intestinal, isso se encaixa não só nos doentes com intestino curto, mas nos doentes com doença inflamatória, no doente com doença de motilidade. Então, essa falência, né, que decorre na maioria das vezes, obviamente, de uma ressecção cirúrgica, mas pode vir de desmotilidade, doença inflamatória, de obstruções, doenças congênitas, e esse paciente, então, não consegue mais manter a sua capacidade de se alimentar sozinho, sem o auxílio, né,
da nutrição parenteral, ou de fluidos, ou de microelementos. Então, assim você define a insuficiência intestinal. E aqui, para hoje, para o tema que está sendo abordado, essas são as diversas causas, tanto na pediatria como no adulto. No adulto, a trombose mesentérica, que é conhecida de todos, né? E que ainda na maioria do mundo, na maioria dos países, dos centros, que acontece? O doente chega com trombose mesentérica, o intestino está preto, a maioria das vezes se fecha o doente, fala para a família que o doente vai morrer. Onde, às vezes, se você resseca, aí o doente fica no hospital, porque fica com uma jejunostomia de alto débito, então esses pacientes acabam morrendo e existem muitos deles. Então, esses pacientes podem, sim, ser resgatados com o transplante de intestino isolado. Na verdade, o trauma é também uma das causas, traumas múltiplos, às vezes vários órgãos. Eu já cheguei a fazer transplante multivisceral, um sujeito que tomou 15, 20 tiros no abdômen, a gente tirou os órgãos e listou o paciente imediatamente. Acho que é subutilizado na doença inflamatória, apesar da evolução no tratamento com as drogas biológicas, ainda existe uma porcentagem desses pacientes que acabam tendo uma qualidade de vida ruim e, às vezes, até em mais medicação imunossupressora do que o transplante. Então, você tem um intestino que não funciona e está tomando mais remédio do que se você tivesse um transplante. Os casos de pseudoobstrução também são indicações no adulto, e os tumores, né? Desmóides, neuroendócrinos. Vale ressaltar aqui as doenças, as catástrofes abdominais também pode ser. Quem já não viu paciente com pancreatite, com fístulas, pacientes com tumores irressecáveis, mas de comportamento de baixa malignidade. Então, tem uma gama que ainda não foi explorada para o transplante de intestino e multivisceral. Ele fica muito ligado ainda a um paciente que não tem o intestino, e não é só aí que você vai utilizá-lo. Hoje em dia, as complicações clássicas, né, que você vê no paciente que precisa da nutrição parenteral é a sepse por catéter, infelizmente a trombose, né, a gente acaba recebendo aqui pacientes, às vezes, sem acesso, o paciente vem com linha intrahepática, o paciente vem com uma veia periférica, já não tem mais acesso central, e esse é o paciente que perdeu a indicação do transplante. A gente precisa de 2 acessos para fazer o transplante. E a doença colestática hepática, que está sendo mais rara, obviamente, com a evolução da medicina, a gente consegue prevenir muito a evolução para colestase e doença hepática. Então, quais são as indicações formais, né? Então, é na falência da nutrição parenteral, seja ela na doença inflamatória, seja ela no intestino curto. O que é? Então, quando o paciente desenvolve uma doença hepática significativa, ou seja, começa a ter fibrose hepática, paciente que trombosa 2 ou mais dos seus acessos centrais, nós estamos falando de 6, né, subclávios, jugulares e femorais, paciente que tem 2 ou mais episódios de sepsis que o colocam na UTI, ou que tem, na vigência de nutrição parenteral, uma infecção fúngica grave. E outro paciente que tem, quem já não viu, né, o paciente que fica constantemente vindo e saindo do hospital para receber fluidos acima em addition, né, da nutrição parenteral, e que você não consegue manter esse paciente em casa. E, finalmente, eu acho que a gente tem que adicionar, eu vou falar um pouco no final, muitos desses pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim. Aqui, então, só para dizer, né, as complicações que todos vocês conhecem, não preciso repetir. Eu acho que a anatomia é muito interessante, né? Quais são os pacientes que vão ter um resultado pior, então, nessa recuperação intestinal. Então, sempre olhar quanto de intestino que você tem, se existe funcionalidade do intestino. Às vezes, pacientes com inflamação grave do intestino ou com doença isquêmica, eles perdem um pouco a capacidade de motilidade, né? Se o paciente tem ou não cólon, se ele tem um estômago que funciona, se ele tem pancreatite, às vezes você pega um paciente com pancreatite, com IBD, com doença hepática, esse cara não vai ficar bem a longo prazo, né? A qualidade de vida dele não vai ser boa. Se ele tem a presença da válvula ileocecal, e eu acho que é muito importante, um dos doentes que a gente vê, principalmente na doença inflamatória crônica, é o doente com fístula. Às vezes os pacientes têm uma qualidade do tecido do intestino ruim, às vezes é fácil a gente falar, o cara que operou não sabia operar e tal. Eu recebo, às vezes, pacientes com 15, 20 cirurgias. Não é culpa do cirurgião, é simplesmente porque o tecido é muito ruim. E, além disso, o paciente está recebendo, muitas vezes, anticorpos monoclonais, corticoide, drogas imunossupressoras que dificultam muito a cicatrização. Então, isso acaba dificultando muito a qualidade de vida desses pacientes.
Então, para dizer, pacientes que a gente chama de ultra short gut, né, que é menos de 30 centímetros, pacientes com essas ressecções maciças ou com ressecções até mais segmentares, mas que continuam com desmotilidade. Na criança é clássico isso acontecer na gastrosquise. Aqui a gente indica rapidamente, ou seja, precocemente nas doenças funcionais, porque esses pacientes têm uma qualidade de vida ruim, a fragilidade no reparo dessas fístulas, ou se os pacientes progridem para a fibrose hepática, né? Porque aí você passa de um transplante que poderia ser isolado para um transplante que tem que ser de múltiplos órgãos. Aqui são casos que eu peguei de doença inflamatória intestinal. Aqui nos Estados Unidos, os pacientes acabam vivendo e sendo transferidos de hospital para hospital. Essa é uma menina jovem, 20 e poucos anos nessa situação aí, com a falência do tratamento, né? Então, um paciente que já deveria ter sido referido muito tempo atrás. Aqui outro exemplo também, onde a gente acaba, por exemplo, em alguns desses pacientes não tem como reparar o intestino. Então, a gente faz uma cirurgia de asepsia. O que a gente faz? Retira o intestino, põe uma ostomiazinha, como tem essa paciente aí, para limpar a cavidade abdominal, se livra das infecções e lista este paciente para um transplante de intestino isolado. Então, nesse momento, você acaba, esse paciente se beneficia, às vezes, da ressecção total do intestino. Aqui, outro caso de doença inflamatória intestinal. Então, são pacientes que realmente têm múltiplos reparos e que têm uma qualidade de vida muito ruim ao longo do tempo. No caso da falência, então, quando você trata esses pacientes, eu estou falando do tipo 3, né? Então, a maioria dos pacientes, graças a Deus, acaba tendo uma ressecção ou uma doença inflamatória, ela é self-limited, o paciente melhora com medicações, com intervenções cirúrgicas. Em torno de 50% deles acaba tendo um grau de dificuldade, né? Que passa a ser o tipo 2, é o paciente que depende ainda de múltiplas intervenções, é o paciente que fica voltando para o hospital, e destes você acaba tendo aí 10% que não vão sair desse tipo de tratamento. Eles não vão sair da nutrição parenteral, eles têm uma má qualidade de tecido, eles têm fístulas, e esses pacientes são os que a gente deve pensar, então, no transplante de intestino. A trombose com acesso vascular, a gente vê hoje, diminuiu muito a infecção, a gente usa, eu não sei se no Brasil ainda se usa, mas a gente acaba usando os LOX de etanol, né? Então, você faz tauloridina, você faz um flushing desses catéteres com 1 ml, 0,5 na criança, deixa isso por 1 hora e retira o álcool, e isso tem prevenido muito as infecções e, obviamente, associado à infecção, você vê a trombose vascular. Então, isso é uma coisa que tem nos ajudado bastante a preservar esses pacientes. Quem seriam os candidatos? Então, são esses pacientes que não têm, que continuam, né, com a necessidade da nutrição parenteral. Existe, obviamente, uma variação. Aqui, a nossa sobrevida, como eu vou mostrar, no transplante de intestino é excelente, é acima de 90%. Então, hoje é difícil você dizer, você faz o transplante. Tem centros que têm 10% de sobrevida, outros não têm sobrevida. Então, é muito difícil, às vezes, para o clínico referir para um transplante de intestino, porque é muito diferente a sobrevida, dependendo da experiência do centro. No nosso centro, a sobrevida é muito boa. Então, o threshold para referir no paciente que tem baixa qualidade de vida é grande, devido aos bons resultados. Só para lembrar, né, os diferentes tipos de grafts, né? Então, esse é o intestino isolado, a gente pode fazer a conexão sistêmica ou na artéria e veia mesentéricas, pode ser usado para doença inflamatória, se a doença inflamatória envolver o duodeno, ou se eventualmente tiver no estômago, a gente faz um multivisceral modificado, que é esse transplante, né? A gente preserva o fígado e todo o trato gastrointestinal é substituído. Ele também pode ser usado na pseudoobstrução. E, finalmente, o transplante multivisceral, onde o paciente já tem doença hepática ou tem um abdômen congelado, né, por muitas cirurgias, onde a gente, então, faz a substituição de todos os órgãos. O tamanho é sempre importante, muitos desses pacientes não têm cavidade abdominal, então é importante, aí um paciente pediátrico, por exemplo, a gente sempre mede, vê tomografias e tudo, para não acabar com o abdômen aberto. Considerações, óbvio, né, você tem que tentar fazer na separação aqui, preservar a artéria mesentérica. A gente tem feito muito transplante ortotópico do intestino, então fazendo a anastomose da artéria mesentérica com a artéria mesentérica e da veia mesentérica com a veia mesentérica. Isso tem diversas implicações, inclusive a liberação de fatores hormonais pelo fígado e pelo pâncreas.
Às vezes você precisa de mais órgãos, aqui tem uma foto em que o paciente recebeu um multivisceral com 2 rins, né? Então são 7 órgãos. E por que a gente acaba optando aqui pelo transplante? A nossa sobrevida aqui é a melhor sobrevida do mundo, né? Então, nós temos no transplante de intestino isolado, a nossa sobrevida é acima de 90% e ela é sustentada. Existem alguns enxertos que foram perdidos, mas, obviamente, se o paciente chega nessa situação, a gente retira o enxerto e retransplanta esses pacientes. Então, é por isso que eu acho que o transplante de intestino numa equipe multidisciplinar é realmente uma parte terapêutica, não um milagre no final da linha. Com relação à doença inflamatória intestinal, eu dei uma olhada, nós fizemos 9 pacientes nos últimos 4 ou 5 anos, 8 pacientes estão vivos. Lembre-se que esses pacientes vêm numa condição muito precária para nós, com o abdômen aberto, com fístulas, então são pacientes que teriam 100% de mortalidade. Todos eles foram retirados de NPT. Uma paciente morreu, mas porque teve um AVC 5 anos depois, mas morreu com o intestino funcionante. Então, morreu por uma ocasião, algo não relacionado ao transplante. Não tivemos recorrência, se fala, existe recorrência, acho que tem que ter muito azar, né, para pegar um graft de alguém que tenha talvez a predisposição genética para IBD. Então, eu acho que é uma opção válida, no momento certo, não deixar o paciente evoluir muito, com muitas fístulas, e que ele esteja muito decondition, né, quando chega no transplante, sem acessos. Então, é importante o time. Aqui mesmo, o multivisceral, mostro para vocês, continua ainda 80%, 84% ainda a nossa sobrevida, e ela se mantém ao longo dos anos. Quais são as indicações? Eu acho que hoje a gente evoluiu, né? Então a gente não se prende só a essa falta de acesso, ou se o paciente tem intestino curto. Eu acho que o transplante de intestino, uma sobrevida acima de 90%, deve ser considerado em todos os pacientes que não podem ser retirados de nutrição parenteral total. Acho que as indicações devem ser baseadas na qualidade de vida, na perda dos acessos vasculares. Muitos desses pacientes desenvolvem anticorpos e depois é difícil achar um matching. E como vocês veem, muitos deles desenvolvem infecções por bactérias resistentes. Então, antes que isso aconteça, é interessante referir esse paciente, pelo menos para acompanhar junto, né? Ter alguém que faça transplante junto com a equipe. Pacientes com intestino curto, né? Esses pacientes com fístulas múltiplas, têm qualidade de vida ruim, eles devem ser referidos precocemente. E eu acho que na doença inflamatória intestinal, considerar também muito a qualidade de vida desses pacientes e o uso excessivo dos imunossupressores, porque eles podem levar às infecções e até não ser possível, né? O paciente acaba indo com sepsis e a gente não consegue transplantá-lo. Em termos do fígado, 2 slides rapidamente, eu acho que vocês já são mestres nisso, né? O que a gente vê realmente, não faltou nada na apresentação das colegas aí, gostei muito da Adriana falar sobre o microbiome, acho que o microbiome, tanto na doença inflamatória como no transplante do intestino, tem sido objetivo de investigação. A gente já viu a mudança da flora antes de rejeição, infiltrado de células T no intestino, então acho que a gente tem muito a progredir nesse sentido. Infelizmente, a gente não tem ainda um método 100% de analisar ou de definir quando o paciente vai ou não desenvolver colangiocarcinoma. Como já foi explicado pelas colegas aí, esse vamos dizer assim, é o resumo de tudo, né? A casca de cebola, desde as alterações genéticas, o desenvolvimento de cirrose. Hoje, nos Estados Unidos, nós não temos, a gente tinha um sistema de pontos, onde o paciente recebia pontos por prurido, por colangite tratável, e esses pontos hoje foram retirados. Hoje o paciente é tratado como qualquer outro cirrótico. Para vocês terem uma ideia, na colangite, o paciente tem que ter história de ter 3 admissões em UTI com utilização de droga vasoativa. Então, um paciente que praticamente morreu de colangite, aí ele pode ser considerado por alguns pontos. Agora, prurido, qualidade de vida, nada disso mais pode ser considerado no transplante. Obviamente que a gente sempre observa, né, faz as endoscopias, tentando detectar displasia, estenose dominante, mas infelizmente não temos pontos nos Estados Unidos. Obviamente, a gente tenta evitar, né, pegar esses pacientes com colangiocarcinoma. A gente quase não vê, não sei no Brasil, mas é raríssimo a gente ver hoje paciente que é referido por colangiocarcinoma. Na maioria das vezes,
infelizmente, o paciente morre porque já está com falta de critério. E os colangiocarcinomas que acabam sendo in situ, pequenos, são esses, então, que a gente acaba fazendo o transplante hepático com resultados muito bons e comparáveis ao transplante por outras causas. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Décio e Mário podem assumir aí o debate. Paraná, Bom, queria Paraná. agradecer aí o convite da Ana Pitela, do Paraná, do Antônio Carlos, para participar aqui com vocês. É um prazer muito grande para mim. Agradecer pelas excelentes revisões feitas no assunto e parabenizar o Rodrigo pelo resultado, que é impressionante, realmente mostra que a gente tem luz no fim do túnel aí de lidar com esses pacientes. Eu acho que a Adriana mencionou muito bem que, diante de um paciente com doença inflamatória intestinal, assim, a avaliação hepática, apesar da gente saber que a associação mais frequente que existe é a de doença inflamatória intestinal, principalmente retocolite ulcerativa com colangite esclerosante primária, mas a gente pode encontrar algumas outras doenças hepáticas não necessariamente relacionadas à doença inflamatória intestinal. Ela lembrou muito bem, na maior parte das casuísticas, doença gordurosa não alcoólica do fígado é a causa mais frequente e o André Lira até mencionou aí na discussão por escrito o trabalho deles, que eu ia citar aqui, um trabalho realizado no Hospital Roberto Santos, numa casuística de mais de 300 pacientes com doença inflamatória intestinal, onde eles encontraram 3,5% de colangite esclerosante primária, mas quase 18% de doença gordurosa não alcoólica. Talvez porque essa, no mundo ocidental, seja hoje a doença crônica do fígado mais comum que a gente vê em nossos consultórios, pela prevalência de obesidade, sobrepeso na população do mundo ocidental, Brasil, Estados Unidos também. E, além disso, vocês sabem que, recentemente, até tem um grupo europeu está tentando mudar a nomenclatura da doença gordurosa não alcoólica do fígado para a MAFLD, que é a doença gordurosa hepática associada à alteração de metabolismo, para que esse diagnóstico não seja mais um diagnóstico de exclusão apenas, exista a possibilidade da associação da doença gordurosa hepática com outras doenças crônicas do fígado. Então, existe o NASH associado à hepatite B, hepatite C, associado até à hepatite autoimune, colangite esclerosante primária. Quer dizer, sendo uma doença bastante prevalente, ela pode aparecer associada a outra doença crônica do fígado. E, além disso, como a Adriana também lembrou, a questão da desbiose intestinal como sendo uma possível, por aumento de permeabilidade intestinal, chegada ao fígado dessas substâncias, dessas toxinas. Na própria fisiopatologia do NASH existe estudos importantes também que levantam a possibilidade desse aumento da permeabilidade intestinal com a desbiose, levando a chegada no fígado do lipopolissacárides, que poderiam ser responsáveis pelo início dessa inflamação, dessa doença inflamatória. Então, eu acho que alguém pergunta aí nas questões também, eu vi uma pergunta relacionada em que momento referir ao hepatologista o paciente com doença inflamatória intestinal, se tem relação com o nível de elevação de enzimas. Eu acho que não existe nenhum cutoff que diga, a partir dessa elevação de transaminase ou de fosfatase alcalina, você deva procurar ou encaminhar um serviço de hepatologia, mas eu acho que é a questão do paciente, do médico que está acompanhando esse paciente com doença inflamatória intestinal, de se sentir confortável em proceder e levar essa investigação à frente para afastar outras doenças crônicas do fígado. Eu vou deixar a Aderson se manifestar, não só falar. Antes, Mário, do Aderson se manifestar na parte mais da doença inflamatória, queria ouvir de você se você tem a impressão de que a colangite esclerosante primária é uma doença só.
Você acha que, por exemplo, a colangite esclerosante primária do homem e da mulher é a mesma coisa? Com ou sem doença inflamatória intestinal é a mesma coisa? Qual é a sua opinião sobre isso? Você tem a mesma conduta no paciente que tem e que não tem retocolite associada ao CEP? O que é que você acha, Mário? Eu acho que a associação torna muito mais complicada a vida do paciente, torna a necessidade da nossa vigilância muito maior, porque a gente sabe que extrapola aí a chance desse indivíduo desenvolver não só colangiocarcinoma, como carcinoma de cólon. Então, eu acho que se, do ponto de vista de fisiopatologia, são a mesma doença, eu acho que quanto maior o tempo de evolução da doença inflamatória intestinal, maior a chance desse indivíduo ter uma alteração hepática, eventualmente. Eu acho que isso nos faz pensar realmente que existe aí essa relação desse circuito intestino-fígado com chegada desses pumps, dumps e lipopolissacárides, que, quer dizer, quanto maior a inflamação hepática e maior tempo você tem, uma maior chance de uma lesão hepática. Eu vejo como a mesma doença, nunca vi como doenças separadas para nada, mas eu acho que, eventualmente, talvez, do ponto de vista genético, os pacientes têm uma tendência a ter as duas ou cada um isolado. É uma situação. Eu tenho uma paciente que já foi, inclusive, discutida em São Paulo algumas vezes, e também no Hepatologia do Milênio, que ela tem uma CEP e ela tem uma síndrome de anticorpo de fosfolípida, provavelmente uma CEP por estenose isquêmica. A suposição é essa, por lesão em microvasos. Ou seja, há uma imensa variedade de apresentações clínicas e a gente realmente não sabe se o rastreamento do carcinoma, do colangiocarcinoma deve ser, se o risco de colangiocarcinoma é o mesmo em cada um desses subgrupos. Eu tenho lá minhas dúvidas. Muito bem, foi um grande prazer, então, o Mário Pessoa, que meu colega de residência e também colega, companheiro na Sociedade Brasileira de Hepatologia e na Latino-Americana de Fígado. Mário hoje atua na preceptoria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Vamos falar agora de outro colega de residência contemporâneo, Aderson Damião. E aí uma curiosidade, os dois são baianos, viu? Radicados em São Paulo, mas são baianos. O Aderson hoje é uma figura conhecida, dispensa apresentação, e é um dos grandes expertos em doença inflamatória intestinal. Vamos deixar para a Aderson fazer os comentários e depois talvez a gente possa confrontar um pouco a vida real com a literatura médica. Vamos lá, Aderson? Tudo bem? Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, participar. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Perfeitamente. E participar deste simpósio online, mas eu creio que ele está sendo muito proveitoso para gastroenterologistas e hepatologistas. Antes de comentar algumas questões, eu queria fazer um comentário sobre esse limite, até onde o gastroenterologista deve ir quando encaminhar para o hepatologista. Eu não tenho, essa foi uma das questões levantadas, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, porque isso depende muito de quanto o gastroenterologista se sente confortável em acompanhar esses pacientes com lesões hepáticas. Porque se nós formos encaminhar todo paciente com elevação de transaminase para o hepatologista, eu acho que nós vamos superlotar os consultórios aí dos hepatologistas, porque é uma situação relativamente comum. Então, o que eu sugiro para os gastroenterologistas, é o que eu tenho feito, é que diante de uma situação em que as enzimas começam a se elevar, então que você analise cronologicamente a partir de que ponto essas enzimas começaram a subir. Nós usamos medicamentos que podem alterar as enzimas. Podemos fazer um rastreamento, isso o gastroenterologista mesmo pode fazer,
antes de encaminhar para o hepatologista, fazer um rastreamento sobre a função hepática, a pesquisa de vírus, os autoanticorpos e, eventualmente, até fazer um exame de imagem se houver uma suspeita de CEP. E, muitas vezes, depois que nós temos um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico de CEP, geralmente eu encaminho para um colega hepatologista para ele acompanhar em paralelo. Então, é assim que eu tenho feito, não levo em consideração exatamente quantas vezes as enzimas, né, o limite acima do limite superior, quanto que está aumentado, mas sim o todo, a análise do conjunto. Por vezes você repete as transaminases, elas melhoram, o paciente sai da atividade e as enzimas melhoram, então você pode se precipitar e imediatamente encaminhar o paciente para o hepatologista. Muitas vezes o hepatologista recebe o paciente, a primeira coisa que ele faz é repetir os exames, às vezes os exames normalizaram. Então, ter um pouco de paciência, analisar caso a caso, e eu vejo com bons olhos encaminhar para o hepatologista se houver um desses diagnósticos aí comentados. Bem, existe uma questão que eu queria levantar, eu acho que a Adriana, o Mário, vocês todos podem participar, que são questões muito práticas na vida do gastroenterologista. É a questão de pacientes que têm hepatite autoimune, têm doença inflamatória intestinal, e nós temos que iniciar um biológico. É sabido que, em alguns casos, a hepatite autoimune pode piorar com o uso dos anti-TNFs. Então, o que fazer nessa situação? Eu quero ouvir também a opinião de vocês, mas o que nós temos feito é, preferencialmente nesses casos, iniciar com biológicos não anti-TNF, por exemplo, vedolizumab, ou mesmo ustekinumab, e só no caso de falência desse tratamento é que nós introduzimos um anti-TNF, mas aí em comum acordo com o hepatologista e fazendo um acompanhamento muito próximo do paciente, porque, de fato, alguns casos podem, sim, piorar com o uso do anti-TNF na hepatite autoimune. Então, não sei, Mário, se você concorda com isso, nós não temos uma regra para isso, mas eu creio que isso vale pelo bom senso. Eu tenho um único paciente com essa associação de autoimune, hepatite autoimune, com a doença inflamatória intestinal que fez uso do anti-TNF, Adeson, sem grandes modificações do acompanhamento hepático dele, mas o incrível realmente que recentemente, o ano passado, ele teve que fazer a colectomia, e aí que eu percebi que a retirada desse intestino inflamado realmente facilitou muito a vida do fígado desse paciente. Assim, hoje ele tem uma resposta aos imunossupressores na cirrose autoimune que ele tem, que é muito melhor do que tinha antes, uma estabilidade que é muito melhor que ele tinha antes. Então, eu acho que realmente a questão desse intestino inflamado levava a tornar mais difícil o acompanhamento do fígado desse paciente. Mas não tive problemas mas também a minha experiência nessa associação específica é muito pequena, então não. Eu acho que a sua preocupação, eu acho que faz sentido. Eu e a Adeson, agora, durante a pandemia, passamos a fazer as visitas de enfermaria em conjunto, e eu acho que a questão de encaminhar ou não encaminhar, mas a presença, eu acho que de vocês, do intestino, junto com nós, hepatologistas, é bastante enriquecedor. Eu acho que a discussão é muito melhor do que o próprio encaminhamento e cada um levar esse acompanhamento mais para o seu lado. Eu acho que a conjunção aí e a possibilidade de discutir sempre os pacientes, eu acho que é bastante enriquecedor. Mário, vou só aproveitar o gancho e eu tenho, no caso, duas pacientes com hepatite autoimune, uma delas uma hepatite autoimune parecida na hepatite autoimune-like, porque foi retirado a corticoterapia depois do infliximab, ela melhorou, evoluiu como autoimune-like. E a outra com hepatite autoimune grave,
que não responde bem. Mas, recentemente, curiosamente, aí, nós discutimos esse caso da hepatologia do milênio com Michael Manns. Na época, uns 3 anos, tinham 28 casos bem documentados na literatura. Não eram muitos. Mas, na semana passada, nós internamos uma paciente no Aliança que parecia uma hepatite autoimune, foi uma hepatite herpética grave depois da segunda infusão do infliximab. Só chamar a atenção que essas coisas ocorrem, e hepatite herpética em mulher é complicado, geralmente mulher grávida é mais complicado, mas essa paciente teve uma necrose submaciça do fígado, a gente biopsiou, tinha antígeno herpético para todo lado, PCR hiperpositivo, a gente só conseguiu o PCR depois. Então, chamar a atenção sobre essa possibilidade também, monitorar as aminotransferases quando se faz o uso do infliximab. Me permita só entrar numa outra questão. Transplante de fígado, talvez os palestrantes possam contribuir. Transplante de fígado em doença colestática. Que coisa angustiante nesse país. No Brasil, eu acho que os hepatologistas americanos também passam pelo mesmo problema. É uma cirrose biliar secundária, na verdade, de fato. Uma cirrose biliar secundária é uma cirrose de grandes bandas de fibrose. Geralmente, ela começa porta a porta e só depois que vai para o centro lobular. A fibrose vai na frente, a hipertensão portal vai na frente, o desconforto do paciente vai na frente e a função hepática, a reserva funcional do fígado fica lá atrás. Então, esse paciente não compete na lista de transplante. É um desastre. Como é que vocês observam essa situação em pacientes com CEP? Eu acho que você tem toda a razão, Paraná, é triste isso. A gente vê pacientes com qualidade de vida terrível em termos de prurido, de fadiga, e esses pacientes têm uma função MELD que a gente não consegue eventualmente indicar o transplante. Eu não sei se a questão, às vezes, de tentar situações especiais também nem sempre é fácil. Eu acho que, por incrível que pareça, agora com a pandemia, nós tivemos uma mudança muito interessante na lista e estamos com a lista bem menor e transplantando pacientes com MELD bem mais baixo. Eu não sei se o Rodrigo quer comentar. Aí, onde eles têm uma grande experiência aí com doenças colestáticas, uma casuística muito grande, com Cíntia, um nome de referência em Miami também, a Levi. Então, como vocês dão prioridade a esses casos, às vezes, de colestática? Acho que é muito similar esse sofrimento, né? A gente tinha alguns mecanismos antes de apelar, né, para os boards aí devido à qualidade de vida, porque realmente esses pacientes acabam sofrendo mais do que o resto dos pacientes pela sintomatologia, a doença inflamatória. Acho que tem vários fatores complicadores. O que eu tenho feito agora, e a gente tem um muito bom resultado, é que por mais que esses pacientes tenham MELD baixo, a gente tem aprendido muito a usar os doadores que a gente chama de DCDs, né? São doadores de coração parado. Então, são doadores que, às vezes, outros centros, ou a maioria dos centros, não gosta de colocar em MELDs altos, porque a gente consegue um doador de brain dead donor. Então, a gente tem utilizado, nesses casos, pelo menos aqui eu tenho utilizado bastante nesses casos, mesmo com MELD baixo, a gente consegue melhorar essa situação usando um fígado DCD, né? Óbvio que sempre fica a opção para o Brasil e para outros países do doador vivo, né? Quando o paciente tem muito sintoma. Mas aqui a gente conseguiu contornar usando o doador de coração parado, que ainda não existe no Brasil, né? Talvez seja uma próxima evolução aí, tornar possível esses doadores de coração parado. Mas enfrentamos o mesmo problema em questão de transplantados pela sintomatologia. Rodrigo, nós temos aqui 2 questões aí relacionadas ao transplante. A primeira diz respeito ao segmento pós-transplante intestinal. E se vocês utilizam aí como protocolo o vedolizumab no dia 14 após transplante, se isso é feito para todos os pacientes. E a outra que você já pode emendar é como evolui a retocolite após o transplante hepático, no caso da CEP. Alguns falam que ela melhora, outros falam que ela piora, alguns acham que
paciente deve ir para o transplante hepático já com PAUT antes, né? Como é que tem sido essa experiência de vocês aí? Realmente, o vedolizumab foi uma droga que eu acabei... eu estava numa... Quando eu acabei pensando no vedolizumab, eu, na verdade, estava dando uma aula junto com a Maria Abreu, aqui, que faz bastante doença inflamatória aqui na Universidade de Miami, e ela falou sobre o vedolizumab faz anos isso, na retocolite. Eu imediatamente falei, pô, eu acho que dá para a gente usar isso no transplante, e porque é uma droga mais localizada, fica mais nos linfonodos do trato gastrointestinal e com menos efeito colateral. E a gente realmente começou a usar o vedolizumab, a gente usa timoglobulina, mas depois de 14 dias, a timoglobulina começa a perder um pouco o efeito e você tem esse retorno dos linfócitos. Por que o vedolizumab? Porque nesse retorno linfocitário, se você conseguir deixá-los nos linfonodos, eles não progridem para atacar a mucosa. Então, eu acho que o vedolizumab faz muito bem esse papel, e a gente realmente usa no dia 14, depois repete mais 2 doses, e dessa maneira a gente, talvez, da história do transplante, conseguimos ter o menor número de rejeições, né, com essa associação utilizando o vedolizumab. Eu já tinha utilizado antes, já tinha utilizado o Remicade, já tinha utilizado fatores anti-TNF, porque quando você olha essas biópsias dos pacientes transplantados, os mecanismos são muito parecidos. Você vê um filtrado de célula T, você vê uma doença que, às vezes, até o patologista, se eu não falar para ele que isso é um transplante, ele me dá uma lâmina e diz que é doença inflamatória intestinal, se ele não soubesse diagnóstico de transplante. Então, aí quando ele sabe que é transplante, ele fala em rejeição. Então, acho que tem muito para se aprender dos dois lados, né? Eu acho que o transplante pode se beneficiar muito dessas terapias. É uma coisa que eu abri o olho, é sempre acompanhar a doença inflamatória e tentar captar algumas coisas que a gente possa utilizar no transplante intestinal. Então, a gente usa, assim, o vedolizumab. Na questão da retocolite ulcerativa, a gente evita realmente operar se o doente tiver uma doença ativa, né? O paciente tiver muita medicação imunossupressora. Mas não acontece aqui de você ter que fazer a cirurgia ou ter que fazer o PAUT. Eu acho que, às vezes, pode ser uma tendência minha, se você for para a literatura, como você bem disse, ela é extremamente variada em termos de, você tem que fazer ectolotomia, tem que estar com o PAUT. Eu, às vezes, acho que o paciente mais jovem talvez tenha um sistema imune um pouco mais agressivo e tenha uma tendência a ter remissões e ter agudizações da doença após o transplante. Talvez seja uma impressão minha, não sei se existe base na literatura, e a literatura realmente é um pouco falha nisso. Então, na verdade, eu não sei te dizer, não vejo muito uma diferença. Acho que a gente tenta depois... Aqui no nosso centro, a gente acaba usando uma dose de timoglobulina como indução, então a gente não vê um grande problema na recorrência da doença após, mas a gente não faz colectomia ou nada desse tipo antes do transplante. Eu acho que também muitos desses trabalhos, Rodrigo, surgiram numa época em que nós não tínhamos medicamentos mais potentes, não tínhamos biológicos, quer dizer, nós dispunhamos de derivados salicílico e corticoide e azatioprina, essencialmente, quer dizer, hoje é um outro arsenal terapêutico e esses pacientes, eles podem muito bem se apresentarem recaída, eles podem ser tratados até mesmo com o vedo, que é uma excelente opção e não vai imunodeprimir tanto o paciente. Né? Concordo. Só uma resposta rápida aqui de uma questão, uma pergunta se de todos os biológicos, se seria o adalimumab aquele responsável por mais alterações em transaminases. Olha, eu sinceramente não tenho visto essa preferência pelo adalimumab. Eu acho que todos os anti-TNFs eu já tive elevação de transaminases com todos eles, até mesmo com o vedolizumab, como já tive elevação de transaminases com derivado salicílico, com imunossupressor. Eu diria que até as tiopurinas elevam mais, na minha experiência, elevam mais as enzimas do que até mesmo os biológicos. Então, essa eu também não tenho essa impressão, Adelson, mas não tenho grande experiência com a adalimumab. Há uma pergunta se nós terminaremos a tempo do jogo da Libertadores. A resposta é sim. Nós vamos terminar tranquilamente em tempo para todo mundo assistir o jogo da Libertadores, né? Hoje acho que vai definir quem é o finalista, né? Se Palmeiras ou qual é o outro time mesmo? Que é fugiu agora. O River. Muito bem.
Tem uma pergunta para o Rodrigo no chat aí, Rodrigo. Não sei se você quer. O André Lira está te fazendo uma pergunta sobre. Não estou vendo. Você tá... Ele comenta que nos pacientes pós-transplante intestinal, da sua casuística, alguns já tinham passado pelo transplante de medula. E então, se no caso de um paciente contraindicado ao transplante intestinal, se o transplante de medula tem sido uma alternativa interessante nesses casos? Não, não é uma coisa... Eu acho que devo ter feito um ou dois casos na minha vida, né? Paciente que teve transplante de medula, normalmente acabam sendo pacientes muito difíceis de... Nem chegam na nossa casuística. Então, a gente não utiliza o transplante de medula. Mário, há uma questão aqui que... na questão da CEP, hoje nós utilizamos muito a colangiorressonância. Queria saber em que momento, acho que também a própria Adriana, a Lilian podem opinar, em que momento nós temos espaço para colangiografia endoscópica e biópsia? Quando que vocês sugerem ou indicam a biópsia nesses casos com suspeita de CEP? Eu acho que a Lilian lembrou bem que, quer dizer, quando você tem estenoses dominantes, a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, e o que eu queria que ela comentasse é, nós sempre, nas nossas discussões, lembramos o Spyglass que a gente não tem acesso, então nós temos acesso mais fácil a fazer o escovado, que a gente acha sempre que tem uma sensibilidade menor. Lilian, você tem, na sua casuística, uma comparação de quanto você consegue, quer dizer, melhorar esse diagnóstico utilizando a colangioscopia com Spyglass? Bom, eu não tenho, né, na minha casuística uma análise comparativa, mas isso até a própria literatura não mostra, né? Normalmente a literatura para uso da colangioscopia, primeiro, que ela é muito pobre em pacientes com CEP. A gente até extrapola os resultados das estenoses, do estudo de estenoses aleatórias em pacientes que não têm CEP para os pacientes com CEP. E geralmente, quando a gente tem os estudos em pacientes com CEP, são séries de casos e, em geral, não comparativas. Há um ganho, sim, em diagnóstico, mas é um ganho menor do que o que a gente esperava, na verdade. Quando a gente utiliza, a gente pode usar dois critérios, que é o critério da imagem, da impressão do endoscopista, que aí, na verdade, você tem uma sensibilidade maior, mas é óbvio que isso não vai servir como referência para traçar nenhuma conduta. E quando a gente usa a biópsia, a média, normalmente, ali é em torno de 68%. Então, se você considerar que a citologia, junto com a biópsia intraductal convencional por CPRE, dá em torno de 60%, você não tem um ganho assim, pelo menos até agora, dentro do que está publicado, um ganho tão expressivo. Agora, é claro que as técnicas estão melhorando, o próprio aparelho da colangioscopia, de uns anos para cá, ele é digital, a imagem melhorou, então tem uma série de questões. Agora, vale lembrar que a colangioscopia, ela aumenta muito o risco de colangite, que já é mas aumenta o risco de colangite, que já é um risco maior nos pacientes com CEP, e a gente tem que usar um antibiótico aí profilático e talvez manter esse antibiótico por uns 5 dias. E há uma falha maior na colangioscopia nos pacientes com CEP pela dificuldade técnica de se acessar aquelas estenoses. Então, tem aí, pela literatura, em torno de 15% de falha no procedimento por você não conseguir alcançar a estenose de forma satisfatória com o colangioscópio. Aqui na Bahia a gente não dispõe da colangioscopia ainda, e a CPRE que antes era utilizada no diagnóstico de CEP, hoje com o avanço da CPRM, cada vez menos a gente tem utilizado, é mais nos casos de estenose dominante mesmo, quando a gente quer fazer o diagnóstico diferencial com colangiocarcinoma.
Difícil, Adriana, às vezes, né? Você fica tão estressado com essas estenoses dominantes e insistindo. Às vezes a citologia vem material insuficiente, aí tem que repetir. Então, não esquecer também da profilaxia com indometacina via retal para a prevenção de pancreatite pós-CPRE. Uma coisa que é muito válida, assim, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com um grupo de patologistas dedicado, isso mudou muito a interpretação da citologia, né? Então, hoje a gente tem um rendimento diagnóstico maior. Normalmente, quando eu tenho até alguma dúvida, assim, e a possibilidade, eu peço o patologista em sala para pelo menos ver se eu tenho um rendimento de amostra. Então, a gente até tem um bom resultado, assim, pelo menos não no sentido de amostras insuficientes, né, inconclusivas, com essa intercâmbio maior com a patologia. Muito bem, eu acho que 21h30, eu acho que nós estamos no nosso horário. Há ainda algumas questões aqui. Infelizmente, acho que nós não temos mais tempo hábil para responder a todas essas questões. Eu acho que Antônio Carlos, não sei se o Antônio Carlos está aí. Paraná e Ana vão fechar. Eu acho que nós podemos, Antônio Carlos, talvez encaminhar isso de alguma forma via e-mail ou de alguma forma responder. São mais, pelo menos, aí umas 6 ou 7 questões. Acho que pelo tempo nós precisamos parar. Eu agradeço muito mesmo a participação de todos, o interesse pelas perguntas, as excelentes apresentações. E, para mim, foi um grande prazer, ao lado do Mário, de moderar essa reunião que nós tivemos. Eu passo a palavra aí ao Antônio Carlos, ao Paraná, aos moderadores. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, em nome do grupo de Hepatologia DOR, e convidá-los para a próxima reunião, no dia 21 de janeiro. Nós vamos discutir 2 casos clínicos, um lá do meu serviço e outro lá do serviço do Paraná. E o próximo tema será dia 2 de fevereiro, terça-feira, quando nós abordaremos adenoma hepático. Paraná, agradeço a todos os colaboradores hoje, todos os palestrantes, moderadores, foi uma honra para nós, de Hepatologia DOR. Paraná, encerra o evento, por favor. Muito obrigado a todos pela presença. Acho que começamos o ano, Toninho, Ana, com pé direito, né? E mais de 300 pessoas acompanhando, 300 colegas acompanhando. Sucesso total. Sucesso total. Obrigado aos palestrantes pela excelente contribuição, aos moderadores, e esse é só o começo. Nós vamos ter outras e outras oportunidades de debatermos temas polêmicos como esse. Obrigado a todos e vamos torcer pelo Palmeiras, né? Um bom ano a todos aí. Muito obrigado aí a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.